Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Dias Venturosos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. E este livro, que foi lançado em 1997, faz parte de um projeto do espírito Amélia Rodrigues, resgatando os ensinamentos e as passagens de Jesus e do cristianismo primitivo. Então essa obra, como as demais ditadas por essa autora, sempre vão trazer passagens de Jesus, ou então, como já dissemos, episódios do cristianismo primitivo, reescritos, chamando a atenção para os ensinamentos ali contidos. É uma tese da autora que Jesus é um grande desconhecido, não obstante terem passado já mais de 2000 anos do seu nascimento. A sua mensagem foi esquecida. Seus ensinamentos foram deixados de lado. A sua figura, na maior parte das vezes, é lembrada apenas como aquele que foi crucificado. Tanto que em muitas instituições, repartições e até mesmo em casas, a figura que temos de Jesus é a do crucificado. É o crucifixo mesmo, com ele martirizado naquele instrumento de tortura de há muito tempo atrás. Então o espírito Amélia Rodrigues quer trazer Jesus de volta. E para isso, então, ela usa dos seus recursos narrativos, reconstruindo paisagens, personagens, os tipos daquela época. E, por fim, os ensinamentos que Jesus trouxe, nos passando tanto aqueles que constam literalmente em um Novo Testamento, lhe dando as referências, como também lhes dizendo o significado, à luz da doutrina espírita. Particularmente nesse, aqui que leva o título Dias Venturosos, no prefácio, o autor vai fazer um paralelo, mostrando como era a sociedade ao tempo do Mestre e a consequência da sua chegada. Porque para ela, Jesus trouxe dias venturosos, ou seja, dias de alegria, de bonança, de esperança, a partir da sua encarnação na vida que conhecemos. Então, entre outras considerações, ela vai explicar como é que era a sociedade à época de Jesus. Não no seu aspecto histórico, geográfico, ou, de certa forma, assim, cultural, mas assim, no aspecto ético, moral, o que realmente estava acontecendo num nível espiritual naquele momento. Vejamos. As criaturas disputavam, sem qualquer escrúpulo, as migalhas do destaque social e as funções de relevo que lhes proporcionassem ser alvo da bajulação, do desmedido egoísmo, das atitudes arbitrárias que assinalavam os pigmeus travestidos de gigantes. O clima moral apresentava-se empestado pelos vapores da deslealdade e da luxúria, combatidas em público e preservadas no particular. Os bordéis de luxo multiplicavam-se, as bacanais faziam-se frequentes, imitando os romanos, que eram detestados e invejados. Os desforços nos fracos e oprimidos pela miséria socioeconômica era a forma habitual de amainar o descontentamento geral, oferecendo aos esfaimados de justiça alguns exemplos da esquecida dignidade pública. E ao lermos realmente essa descrição, nós percebemos o quanto a nossa sociedade ainda tem este tipo de situação. Inclusive poderíamos, se não soubéssemos do que ela está se referindo, acreditar que ela está falando da nossa época atual. Porque nós vemos ainda essa dubiedade, essa dicotomia entre detestar as classes sociais ou determinadas pessoas e invejá-las ao mesmo tempo. Em condenar uma coisa no público e preservá-la no particular. E uma série de coisas que constituem a vida da sociedade moderna. E aí, então, nesse contexto, é que vai surgir Jesus. Vejamos. Nesse terrível contubérnio, Jesus levantou sua voz e deu início aos dias venturosos, que jamais se acabarão, abrindo espaço para o amor desprezado, para a esperança esquecida, para a felicidade não mais sonhada. A sua voz, suave e forte, soou de quebrada em quebrada, desde os vales profundos do Esdrelon
as altas montanhas do Tabor e do Sinai, convidando ao despertamento, conduzindo na direção do reino de Deus, que estava esquecido por quase todos, embora o seu nome estivesse na boca dos religiosos, que o utilizavam como instrumento de dolo, de sofisma e de indigna justiça. Então é nesse contexto que Jesus aparece para trazer dias venturosos que não acabarão mais. Mas talvez até a gente pense, mas tendo vindo Jesus e tendo feito uma missão de relevo importantíssima, como quisermos, continuou depois a haver desgraças. Tanto que tudo que ela descreve aqui ainda enxergamos na sociedade de hoje. Sim, claro. Mas quando ela se refere que Jesus trouxe dias venturosos, que jamais se acabarão, é para aqueles que realmente entram na sintonia com o Mestre, para aqueles que aceitam a mensagem do amor imortal, para aqueles que aceitam a mensagem trazida por ele. Esses começarão a ter dias venturosos que jamais se acabarão, embora continuem encarnados em um meio bastante difícil, de provas e expiações, de vale de lágrimas. Porque esses dias venturosos, a qual vai se referir a benfeitor espiritual, não necessariamente das festas, das rezadas, das manifestações mais ingênuas do que seja a alegria, do que seja a aventura. Jesus traz dias venturosos, de uma alegria e de uma aventura espirituais. Sendo então um estado íntimo e não necessariamente externo. E nos chama a atenção que, embora a sociedade estivesse nessas condições, o nome de Deus era usado fortemente, ainda mais entre os judeus. E hoje também nós vemos isso. Quantas igrejas não vemos nas cidades? Muitas vezes uma dos lados das outras. Então, o nome de Deus, inclusive de Jesus, hoje é muito falado. Muitíssimo. Mas é apenas da boca para fora. Falta fazer com que ele entre em nossos corações. E mais adiante ela vai dizer: tocado pela compaixão, assumiu a defesa dos fracos e dos oprimidos, estimulando ao despertamento interior e demonstrando que a maior escravidão é aquela que se vincula às paixões e misérias morais, atendendo às aflições e socorrendo às dores com infinita paciência, demonstrando, porém, que as doenças externas provêm do mundo íntimo, que necessita ser transformado para melhor, a fim de que não remaneçam causas atuais para futuras aflições. E é realmente um trecho interessante ela colocar isso, principalmente nos dias que nós vivemos, da pandemia do coronavírus, mostrando a necessidade de olharmos para o nosso mundo interno. Hoje que estamos em isolamento social, seguindo as recomendações de órgãos internacionais, podemos fazer uma analogia. Já que fomos convidados a nos recolher em nossas casas, conviver com quem está ali dentro, que também olhemos para dentro de nós mesmos, para o nosso mundo íntimo, para o nosso lado espiritual e vejamos como ele está, muitas vezes abandonado, esquecido e necessitando de reparos e renovação. E sobre esse aspecto da doença, a benfeitora vai inclusive tratar vários episódios nessa obra, são realmente diversos, em que Jesus cura. Várias então passagens vão ser dedicadas a explicar esses fenômenos que Jesus o fazia. E antes de nos referirmos a um em particular, vejamos o objetivo da autora. Porque ela faz considerações muito importantes. Porque muitas vezes podemos achar que o objetivo de Amélia Rodrigues, com esse livro, e os outros ao qual ela escreveu, é querer substituir os evangelhos, o texto do Novo Testamento. Não é. Vejamos como ela se expressa. Reunimos nesse livro narrativas que ouvimos e anotamos em nossas conversações íntimas no além-túmulo, e que fazem parte das suaves, doces histórias do mundo espiritual. Não se trata de fatos reais, de acontecimentos históricos, mas de interpretações de algumas das muitas ocorrências que assinalaram o seu apostolado e que passaram de geração, tornando-se motivo de comentários felizes que se repetem entre nós, os desencarnados.
sem qualquer pretensão literária ou prurido escriturístico de restabelecer verdades evangélicas, o nosso propósito fundamental é consolar, despertar sentimentos de amor e de bondade nos leitores que nos honrarem com a sua atenção e gentileza. Então, esta obra, bem como todas de Amélia Rodrigues, não é uma reconstituição histórica, não é um trabalho historiográfico. O objetivo dela não é esse. O objetivo dela é levar consolo a quem precisa, despertar esses sentimentos de bondade e de amor. Quantas vezes mesmo, no noticiário que está corrente, nós acabamos nos perturbando, sendo arrastados pela negatividade, pelo pessimismo, pelo desespero, pela histeria. Tomamos correntes extremas de todos os lados possíveis, verdadeiramente enlouquecendo. Nesses momentos, a leitura edificante é fundamental. E por leitura edificante é aquela que nos faz nos sentir bem, que eleva os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, ao qual realmente podemos ler e nos sentir melhor após ter lido. Este é o objetivo desta obra. É isto que o Espírito Amélia Rodrigues quer. E o que melhor para atingir esse objetivo do que falar do Mestre, que foi a própria exemplificação do amor e da bondade, trazendo agora textos que podem ser lidos e entendidos por todos. É isto que a Amélia Rodrigues quer. E então, nesse sentido, vamos escolher para mostrar como ela trata isso, o capítulo intitulado A Piscina de Betesda, que ele trata de um texto de João, capítulo 5, versículo 1 a 17. Para resumirmos aqui, para não alongarmos muito, vai tratar aquele episódio em que é descrito que havia no templo de Jerusalém uma piscina, que quando os anjos moviam suas águas, tinha propriedades curativas. E o primeiro que se jogasse, que se banhasse nas suas águas enquanto elas giravam, é que seria curado. E nessa piscina, então, havia um paralítico que estava ali há muitos anos. E pela sua condição, quando ele via que a água era mexida, ele tinha que pedir para que alguém o jogasse. Então ele nunca conseguia ser o primeiro. Outro sempre se adiantava. E aí a Amélia Rodrigues vai, então, citar, contextualizar, de acordo com o objetivo expressado, essa situação e vai dizer o seguinte. Realmente, ele já não acreditava na cura, mas voltava sempre. Distraía-se na turba-multa. Conversava, dormia, tornava menos solitária a própria Egipta, vivia das esmolas que lhe tiravam as mãos. Desistir de ficar à borda da piscina, ou nunca ficara, para arrojar-se nas águas, quando, ou se, ocorresse o fenômeno da movimentação pelas mãos invisíveis. A distância era uma justificativa inconsciente para não ser o primeiro a se beneficiar, pois que, até ser levado de onde estava e banhar-se, outros, os mais novos, os mais ambiciosos, antecipavam-no e conseguiam melhores resultados. Aquele era um lugar de fé, e ele já não a tinha, desencantara-se, deixara de acreditar. Também não mais lhe parecia importante, pois que poucos foram aqueles que se recuperaram durante o largo período em que ele permanecera no local. O tempo é portador do condão de tudo modificar, especialmente nas pessoas desestruturadas, sem bases experienciais positivas na vida. O retrato do paralítico da piscina de Betesda é, portanto, um retrato também das pessoas e da situação em que vivemos. Que muitas vezes estamos perto da cura. Dizemos que a queremos, seja a cura de uma doença física, seja uma cura moral, uma melhoria, a evolução, como a gente gosta de dizer. Mas nunca a fazemos. Porque lá no íntimo, queremos continuar do jeito que estamos. Ficamos paralisados, acomodados à situação em que estamos. Como o paralítico, que passou aqueles largos anos sempre ali. Recebia esmolas, conversava com alguém, observava a multidão passar, se distraía, por aí vai. Muitos de nós nos encontramos neste tipo de paralisia. E aí que vem a recomendação realmente e o questionamento da benfeitora. O paralítico da piscina de Betesda queria realmente se curar? Fazia esforços para conseguir aquilo que dizia?
e também representa as pessoas que perderam a fé. Quantas vezes nos tumultos dos nossos dias atuais não acabamos perdendo a fé e achando que não adianta mesmo? Posição essa também do paralítico, que já não acreditava, que foi deixando assim, foi deixando a vida o levar, e depois ele perdeu o rumo. Apenas repetia o que já estava fazendo já há muitos e muitos anos. E aí, obviamente, chega um momento em que Jesus, o vendo, o cura. E ela então narra. O homem luz penetrou-lhe o íntimo, leu-lhe a sentença que se jungia e constatou a chegada do seu momento de libertação. Então propôs-lhe: levanta-te, toma teu catre e anda. A ordem era transmitida sob forte indução de energias recuperadoras. Não havia como duvidar. O paciente, colhido de surpresa, deixou-se dominar pelas forças que dele se exteriorizavam. Automaticamente ergueu-se, sentindo-se desenfaixar os impedimentos que o impossibilitavam de mover-se. Tomou o catre infecto e começou a andar recuperado. Mesmo para aqueles que durante tanto tempo se paralisaram, mesmo para aqueles que perderam a fé, mesmo para aqueles que se fixaram nas posições cômodas, Jesus veio. E Jesus soube convidar e chamar para a sua mensagem. Jesus conseguiu, inclusive, curá-los. E note o que a benfeitora coloca. Que ele se deixou dominar por aquelas energias que Jesus se exteriorizava. É o que também temos que fazer nós. O mestre trabalha arduamente. Nós nos deixamos penetrar pela sua presença ou a repelimos? Essa é a reflexão que fica principalmente com essa obra. Jesus curou, Jesus pregou a sua mensagem. E inúmeros benfeitores continuam mantendo-a viva até os dias de hoje. Nós nos deixamos impregnar por ela? Esse é o convite que esse livro nos faz refletir. E as suas belas colocações que elevam nosso sentimento de bondade e de perdão, conforme o objetivo da benfeitora espiritual. Já leu esse livro? O que tu achou? Tu acha que realmente as descrições que dá Amélia Rodrigues contribuem para o entendimento dos ensinos de Jesus? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para receber as notificações de todos os novos vídeos. E nos vemos nos próximos vídeos para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!